bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Por Outro Lado. Pensar sobre pintura é algo bastante interessante e bastante prazeroso. A pintura, ela é uma técnica consagrada das artes visuais, temos muitos artistas que trabalharam com essa linguagem, por exemplo, o Leonardo da Vinci, o Van Gogh, o Rembrandt, são pessoas muito famosas, com uma linguagem visual incrível e uma produção artística bastante interessante. A proposta que eu trago nessa questão é refletir com vocês um pouco dessa minha trajetória na pesquisa da linguagem da pintura. Esse incômodo reside a partir do momento em que eu olho para a minha produção antiga, em que eu treinava as técnicas dos pintores famosos, como por exemplo Ingres, ou mesmo o próprio Rembrandt, tentando entender a mescla de cores e a paleta que eles usavam, e eu começo a perceber que a partir dessa técnica eu não consigo trazer para a minha cultura exatamente o debate que eu queria trazer. Nós temos vários tipos de pintura muito diferentes. A gente tem linguagens diferentes na comunicação, apesar do material ser supostamente o mesmo. Supostamente eu digo porque tinta a óleo não é igual desde sempre, não é igual para todo mundo. Cada artista fez uma pesquisa do seu próprio material também. Aí a gente começa a ver a complexidade da linguagem. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou tentar trazer o debate para essa ideia da pesquisa na pintura. Por que essas visualidades são tão diferentes? Por que o Leonardo da Vinci e o Rembrandt e o Van Gogh têm linguagens tão diferentes no seu trabalho? Cada um se relacionava com a sua obra de uma determinada maneira, e cada um está posicionado numa cultura diferente. Como essas obras se comunicam e se relacionam com a cultura é uma chave bastante importante de pensar. Mas, sobretudo, essa linguagem nasceu de um determinado incômodo para eles, assim como para todos os artistas. Conhecendo um pouco da trajetória dos artistas, quando a gente estuda a história da arte, ou mesmo quando a gente frui algum texto, ou algo falando sobre a vida de um determinado artista e a sua produção, eu comecei a perceber que as técnicas estão completamente envoltas numa questão de pesquisa. O próprio Pablo Picasso. Picasso, ele desenvolveu uma técnica para que pudesse atingir os objetivos do cubismo, que era a visão de diversos ângulos sintetizados num plano só. Assim também como o Dalí, que fez uma grande pesquisa acerca da linguagem visual para que ela se comunicasse com a ideia do surrealismo, que era trazer um mundo onírico, que debatia as questões do realismo, que debatia as questões do racionalismo frio. Abre-se uma porta para pensar sobre linguagem visual dependendo do intuito que você tem em produzir essa arte. Essa obra, ela traz um debate, ela traz em cena, ela está embebida em pensamento, e essa é a grande importância das técnicas para mim. Então a pesquisa começou a me mostrar que os artistas se relacionam com a linguagem visual a partir do seu pensamento. E o que é entregue pela obra de arte é justamente o pensamento do artista, através de símbolos, de uma simbologia em que está embebida a questão da técnica, porque não se há de separar a pintura, o suporte, a tinta, o tipo de pincelada que você vai fazer de um grande conjunto simbólico que cria um sentido para a pessoa que olha. Essa minha pesquisa começou a me levar para a área da estética há um bom tempo atrás, e ela começou a me trazer uma nova perspectiva a partir das linguagens visuais. A semiótica é um pensamento muito frutífero para esse lado. Ela tenta entender como é a relação dos signos, dos símbolos que estão colocados num determinado local de visualidade, ou de música, ou olfativo, e como isso impacta na pessoa ou na cultura que enxerga essa obra ou que frui ela de alguma maneira. Buscando estudos de estética e de semiótica para entender as linguagens visuais, eu comecei a esboçar uma ideia de entender como era o meu incômodo, o que estava acontecendo ali que estava gerando
uma não concordância com o que eu sentia sobre a arte, com o que eu queria trazer e com o que eu estava efetivamente fazendo. Pois bem, há de se pontuar que, decidindo trabalhar com pintura, a gente tem aspectos da técnica que precisam ser levados em conta. Então, o primeiro aspecto que eu vou tratar nesse vídeo é a questão do suporte. Ok, eu tenho uma ideia, eu quero trabalhar essa ideia, eu quero trazer esse diálogo com o material. De que maneira que eu vou fazer isso? Qual o tamanho da minha obra? A primeira coisa que eu preciso pensar é essa dimensão desse suporte. E eu pensei, não dá para fazer pequeno. Eu quero começar a expandir a minha pesquisa. Eu quero trazer grandes formatos. Bem, eu escolhi um formato bem grande. E o tipo de suporte que eu vou escolher é uma questão extremamente importante. Como a gente escolhe o tipo de suporte? Se você escolhe uma tela, a tela é um tecido. E o tipo de pintura que acontece no tecido, o tipo de pincelada, é muito diferente do tipo de pincelada que acontece no papel, que por sua vez é extremamente diferente da madeira. Esses três, essa tríade, é uma das mais usadas para pintura, desde o Renascimento até antes dele mesmo. A relação que a gente vai criar com o nosso suporte é uma relação subjetiva. E cada artista, eu acho que vai criar um jeito e uma comunicação para cada obra, depende do que ele quer trazer. Por isso eu acho muito importante a questão da experimentação. Quando a gente fala de pesquisa, tem elementos comuns em qualquer tipo de pesquisa. Você cria uma hipótese que surge de um incômodo, que surge de uma observação. Você cria uma metodologia para abordar essa hipótese. Será que eu quero? Como que eu quero? De que maneira eu vou fazer? E aí você vai para testar. Nos testes, na prática, você tenta ver e comprovar esse sentimento, essa sensação que você está tendo. Será que é bem por aqui? Será que esse suporte é o melhor? E se eu mudar? E se eu fizer tecido? E se dessa vez eu usar um papel? E se dessa vez eu usar uma parede? Não sei. Dependendo da pesquisa, dependendo do incômodo, você vai pesquisando novos suportes, novas possibilidades de trazer a sua linguagem até que você se sinta satisfeito. O segundo aspecto é a tinta. Qual tinta você vai usar? Se a gente pensar, temos diversas visualidades em pintura. Nós temos a aquarela, por exemplo, a tinta a óleo, a tinta acrílica, o guache, a têmpera e tantas outras que são inúmeras. E tantas outras não convencionais também. Tintas naturais, por exemplo, ou tintas feitas a partir de chá, que é uma outra pesquisa que eu tenho feito também. E o importante é testar. Qual tinta e qual suporte vai se comunicar com o que você quer trazer para a sua cultura. Isso é muito legal, porque cada tinta tem um tempo de execução. E o diálogo com esse material é uma das coisas mais bonitas que eu conheço nas artes visuais. Eu gosto muito da tinta óleo porque ela demora bastante para secar. Ela é uma tinta que me permite alterar e mudar diversas vezes a minha pincelada. Como eu estou num processo de pesquisa, no meu caminho, eu não quero que essa pincelada seja tão definitiva. Eu quero poder olhar para essa pincelada e falar, não gostei, e ir lá e alterar. Ou, tá perfeito, não vou mexer mais. Outro aspecto da tinta óleo que eu gosto bastante é a questão da materialidade que ela causa no suporte. Eu uso a tinta óleo bastante diluída, mas eu gosto de olhar também certos momentos e certos lugares do quadro em que a gente tem bastante carga matérica. Eu acho que essa visualidade, ela comunica bastante com o que eu quero trazer para a cultura. Por outro lado, se a gente escolhe a aquarela, por exemplo, que é outra linguagem maravilhosa da pintura, a gente tem uma outra relação ainda, porque a aquarela é solúvel em água. A base dela, você vai conseguir trabalhar tanto tons mais opacos quanto tons mais translúcidos, de uma maneira que vai se comunicando com o suporte que você escolheu. E essa comunicação é lenta. A água precisa secar para você passar uma nova tinta, ou não. Depende da visualidade que você quer trazer. Toda essa relação que a gente cria com os materiais é uma relação muito complexa e muito frutífera. Ela se comunica através da sensação que a gente tem nessa produção. O mais importante, eu acredito, que seja esse diálogo da produção. Esse diálogo ouvindo o sensível, ouvindo o que me incomoda nesse processo,
o que me incomoda positivo e o que me incomoda negativo. Esse incômodo e esse diálogo vão mostrando o caminho pra gente do que a gente precisa trazer para o nosso trabalho, para que ele se comunique mais com o nosso subjetivo e que para a gente possa trazer para a nossa cultura o debate da maneira como a gente achar melhor. Em outros níveis, eu trago mais 2 elementos para a gente debater. 2 aspectos, os pincéis e o movimento. Cada pincel gera uma pincelada diferente. É um outro nível de diálogo que a gente está tomando. Se eu quero uma pincelada mais exata, que é o que eu tenho procurado ultimamente nas minhas pinturas, eu preciso de um pincel mais reto. Se eu quero uma pincelada mais fluida, mais solta, aquele pincel clássico com aquela ponta de pincel clássico. Essa relação com o veículo, assim eu chamo o pincel, ela gera visualidades diferentes no seu suporte. Por isso a importância do treino e por isso a importância da exploração da pesquisa. Se sentir livre para pesquisar, se sentir livre para fazer. Começa a fazer, não estou gostando, muda de suporte, isso é muito importante na visualidade. Essa liberdade criativa em olhar para a pesquisa e ter coragem de sentir o seu subjetivo é o motor das artes visuais que eu acredito que sejam os mais importantes. Além do diálogo com o material, essa escuta sensível do que eu estou sentindo para essa obra e o que essa obra está se comunicando comigo de volta. Eu acredito na mancha produzida pelo movimento que conta uma história. A história de um movimento anterior a ela. A história de um pensamento anterior ao movimento. A história de uma subjetividade que gera um pensamento, que faz um movimento, que registra a pintura e que a gente olha no suporte. Eu acredito muito nesse panorama do trabalho artístico, em que o movimento, com o veículo, que é o pincel, com a tinta que eu escolhi, com o suporte que eu escolhi, todos esses elementos contam orquestrados uma história. É quase como música, se você pensar. Precisa ter um grande regente, mas cada elemento compõe uma sonoridade. E quando todos estão orquestrados, a gente oferece uma obra de arte linda para a nossa cultura. O fragmento de pesquisa que eu trago agora, para a gente olhar todas essas questões que eu estou falando, segue mais ou menos essa ideia da hipótese e dos aspectos separados dos elementos visuais para eu entender de que maneira eu vou criar essa minha subjetividade para oferecer para a cultura uma obra de arte. Bom, essa pesquisa em pintura, ela está conectada com uma outra pesquisa em estética que eu estou fazendo. Não vou trazer a pesquisa completa nesse vídeo, mas eu posso produzir um outro, se vocês tiverem interesse. É uma pesquisa que está ligada a um incômodo que eu tive no meu cotidiano. Um dia eu fui regar um arbusto que eu tenho em casa e eu vi uma folha nova nascendo nesse arbusto. E eu percebi que essa folha fazia um determinado movimento meio esférico, elíptico talvez, para se desenvolver. E a partir desse registro desse movimento eu comecei a pesquisar uma forma muito conhecida nas artes visuais, acho que o Leonardo trouxe muito essa questão pra gente, que é a questão da espiral áurea. Não vou entrar muito nessa questão agora, mas vendo esse movimento da espiral áurea, eu comecei a entender e ver isso reproduzido na natureza. Claro que já tem muitos trabalhos produzidos em cima disso, não é um conhecimento novo, mas é um conhecimento extremamente fascinante. Esse movimento da natureza eu trouxe para essa pintura porque eu queria debater a questão essencial do humano em relação à natureza. Nós, que fazemos parte de um grande complexo que é a natureza, não somos nada mais do que um fragmento dela e por ela constituído. E eu gostaria de trazer esse pensamento da natureza enquanto constituinte do ser humano nessa visualidade, trazendo a ideia desse crescimento da espiral áurea que eu encontrei na folha do meu arbusto como constituinte da pintura.
O que é constituinte na pintura? O gesto e o movimento. Esse gesto eu trouxe com uma interpretação do movimento dessa folha. Bem, nesse momento eu começo a criar os primeiros gestos que vão trazer a ideia do movimento da planta. Bem, para entender o crescimento dessa folha, eu fui estudar uma folha um pouco mais velha, uma folha que já estava inteira aberta. E eu percebi que ela é feita por segmentos de veias. E através desses segmentos, eu fiz uma medida, uma escala, para tentar entender o ritmo desse crescimento e depois ver se na folha que estava nascendo ela acompanhava esse mesmo ritmo. Para minha surpresa, o ritmo era o mesmo. E eu acabei desenvolvendo um gráfico para esse ritmo, em que no início do seu crescimento ela é bastante intensa, depois esse ritmo diminui, prolongando a dinâmica da folha, prolongando a sua forma, fazendo ela ficar mais oblíqua. E eu tentei transpor esse ritmo para a pintura, no meu gesto, na minha pincelada, em que ela começa com uma pincelada mais curta, ela se prolonga e depois ela diminui novamente para criar o formato da folha. E eu fiz simplesmente uma interpretação desse ritmo de crescimento aí no meu gestual da pintura. Bom, esse foi um breve passeio sobre esse pequeno fragmento de pesquisa que eu tenho desenvolvido. Estou aí aberto para as nossas discussões. Para quem quiser, por favor, escreva nos comentários, entre em contato. Vai ser um prazer imenso conseguir abrir esse diálogo e eu gostaria muito dessa participação, porque só através do diálogo, do debate, a gente consegue florescer novos pensamentos. Se nós sabemos que as artes estão em risco e a gente precisa produzir e a gente quer dialogar com a nossa cultura, o momento é mais do que precioso para que isso aconteça. Bom, para quem se interessar por esse assunto de linguagens visuais, eu vou trazer uma dica de leitura que simplesmente mudou a minha vida. Rudolf Arnheim. Esse livro chama Arte e Percepção Visual. É um livro fantástico. A editora é a Cleanage. Nesse livro ele explora cada elemento das artes visuais, da linguagem das artes visuais, segundo a pesquisa que ele fez. Cada capítulo traz um elemento e ele estuda aprofundadamente, com um determinado tempo, cada processo da linguagem. É muito interessante, ele é um livro que eu uso há bastante tempo e, como dizem que livro bom, é livro rabiscado, com orelha e usadinho. O meu tá rabiscado, com orelha e post-it para todo lado. Ele é um livro que eu revisito constantemente, porque são questões muito relevantes e são questões bastante complexas e que eu gostaria que não saísse da minha mente. Portanto, eu estou sempre revisitando em todos os processos de pesquisa que eu faço, eu volto para esse livro. Eu acho que ele amplia e ajuda a gente a entender de um modo mais qualitativo as questões das linguagens visuais. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Qualquer coisa, o contato está aqui embaixo. E me disseram que eu preciso fazer as indicações, então vamos lá. Comentários aqui embaixo, por favor. Meu Instagram tá logo aqui para quem quiser me seguir. E me disseram que tem algo muito importante que eu preciso fazer, clica aqui para se inscrever e ativa o sininho para vocês verem os novos vídeos que vão surgir por aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!